Eu aposto no Palmeiras. No Campeonato Brasileiro, eu aposto no Palmeiras. Porque agora, tem praticamente frente, um mês, né, Felipe? Tem um ponto à frente. A tudo isso que a gente tem falado, o jeito que tem jogado. Ponto à frente e uma vitória a mais também, que pode do fazer jeito que tem diferença, jogado, né? Tal. Então, assim, se a pesquisa fosse quem vai ganhar o Brasileiro, eu falaria Palmeiras assim com convicção. Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega aqui com um corte do fechamento, falando muito sobre essa reta final e essa grande vitória do nosso Verdão para cima do Juventude, voltando à liderança. E você viu aí no spoiler que o Denilson crava sim o Verdão como favorito para o Brasileirão. Então, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Eric Faria, boa noite, bem-vindo. Fala, Rizek, boa noite. Dena, Sobis, Felipe, boa noite para todo mundo. O Palmeiras fez o que se esperava, né? Foi a Caxias do Sul mesmo, muito mexido e naturalmente mexido pelo esforço de quinta-feira. Fez um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo, ainda que o Carlos Miguel suscite uma boa discussão, né? Porque ele fez boas defesas importantes hoje no jogo lá em Caxias do Sul. Mas o Palmeiras segue naquela marcha que é difícil de você imaginar que esse time vai perder pontos, cara. Lança braba aí do Carlos Miguel, que é boa a sua time muito concentrado. Não, eu tenho uma dúvida, assim, porque o Everton tá lesionado. Eu não sei quanto tempo o Everton ainda permanecerá fora do time. E eu acho que vira um dilema pro Abel, porque eu sempre ouvi falar que goleiro é uma posição que você precisa de muito ritmo. E é o Carlos Miguel, ele começou a estar no ritmo. São 3 jogos sem tomar gol, por exemplo. Perto da final da Libertadores. Será que passa pela cabeça do Abel? Caramba, será que eu mantenho o Carlos Miguel, volto com o Everton? Não sei. 3 jogos sem tomar gol e em 2 deles com destaque, né? Cruzeiro e hoje contra o Juventude. Contra a LDU em casa, quase não trabalhou. Sobis, boa noite, bem-vindo ao fechamento. Desenvolva, Sobis. Desenvolva, pai. Esse homem foi falado durante a semana, hein? Meu parceiro. Essa semana foi bravo. Negócio de ladeira que sobe, ladeira que desce. Mas faltou isso, né? O seu Diná aqui quase acertou no meio da semana. Bom, boa noite a todos, mais uma vez aqui, feliz da vida. Vamos desenvolver, né? Vamos falar. Mas peraí, ele acertou, né, cara, semana passada, assim, no conceito, né? Vamos lembrar? Vamos lembrar, Rafael Sobis, semana passada? Vamos lembrar. Caramba, já? Acho que o Palmeiras tem mais condições de virar do que o Flamengo. Bom, Acho que o Palmeiras tem mais condições de virar do que o Flamengo. Olha, desenvolva. Porque pelo primeiro jogo o Flamengo sofreu muito contra o time argentino e eles são peculiares e lá é muito difícil de jogar. Então, esse 1-0 eu achei que ficou curto. E o Palmeiras, por ter sintético e pegar um time que não tem tanta tradição como o Palmeiras vem nos últimos anos, acho que o Palmeiras fazendo um gol ali no começo, no primeiro tempo, o Palmeiras tem totais condições. E eles acreditam muito, isso eu percebo. Eu acho que a montanha do Flamengo é bem mais difícil, porque o Flamengo é um time que joga muito bem com a bola. Só que na Argentina o jogo é outro. Eu torço para ter os 2 brasileiros, mas eu acho que vai dar Palmeiras e Racing. Gravou o Palmeiras e acertou no conceito. acertou no conceito. Foi mais difícil pro Flamengo que pro Palmeiras. É bom quando coloca na íntegra, né? Quando coloca... Sem cortes. Né, meu parceirinho? Assim que é bom, né? Análise, né? tá Sem tudo os certo. cortes. Então a gente consegue analisar de uma Mas assim, eu até de melhor discordei forma, né? do Sobis lá em cima, conversando, que eu acho que o conceito tinha que ser inverso. Eu achava que era mais difícil pro Racing do que pro Palmeiras. Porque o Flamengo é melhor do que o Racing. O Flamengo tinha a vantagem do empate. E ficou provado no jogo que o Racing, mesmo com 11 contra 10, não conseguiu incomodar o Flamengo. Então, nisso eu discordei nele, assim, porque eu acho que... Mas muito mérito do Flamengo. Também, porque o Flamengo é um time ele melhor. ficou com a bola. O Flamengo é um time Mas, melhor. A gente imaginava que isso não iria A acontecer. situação do Palmeiras foi mais tranquila que a do Flamengo. No O final. Palmeiras não precisou jogar muito bem para fazer 4-0. Mas eu acho que o que deu o drama no jogo do Flamengo foi a expulsão com 5, 6 minutos do Exato. justa, né? Aí que eu falei da montanha. Tu vai jogar na Argentina, é outro jogo, é outra forma. Então, a expulsão injusta. E eu acho que se o Plata não é expulso, o Flamengo ia ganhar o jogo. Mas o Flamengo mostrou 2 versões. Um Flamengo com a bola, jogando como a gente conhece. E o segundo tempo, fechado, taticamente muito bom. E o Racing, por sua vez, perdeu uma oportunidade. O pessoal do Racing estava, cara, com 1 a mais, a gente não conseguiu fazer um gol. Méritos do Eu Flamengo. achei até uma atuação meio constrangedora do Foi Racing. feio, é. Sim. É que já passou um tempo, mas assim, como tocou no assunto aqui, eu achei bem constrangedora. Para um time que quer chegar à final de Libertadores, cara,
Ficava jogando bola na que área, oportunidade jogando bola com na a área, jogando mais. bola na Mas eu área o acho que a tempo inteiro, diferença cara. que hoje tem do Flamengo, do Palmeiras, para os times argentinos, cara. Acho que é isso aí. O Flamengo jogou muito mal contra o Estudiantes, deu chance para o Estudiantes. Hoje, cara, a diferença é muito grande. No jogo do Palmeiras, a sensação técnica que eu é maior tive ainda. é que se o Palmeiras precisasse fazer 5, ia fazer 5. Se precisasse fazer 6, ia fazer 6. Já ia sido 4-0 na altitude. O Palmeiras ia fazer 5 no Allianz. Porque, assim, é tanta diferença de um time para o outro. E o time do Palmeiras entrou com a faca no dente, né, cara? E essa final promete tanto que os papéis parecem meio invertidos hoje, assim. Se falava muito que o Palmeiras sabe se defender, agora estamos falando aqui, Flamengo soube se defender. Se falava muito que o Flamengo dava show, o Palmeiras ganhava só de 1-0. Agora o Palmeiras está engatando Mas o goleada Flamengo atrás de sabe se goleada. defender. O Flamengo sofreu 16 gols no Campeonato Brasileiro. 10 melhor a menos defesa, que eu o acho. Palmeiras. Não, 10 a menos que o Palmeiras. Já é uma marca do trabalho do Felipe Luiz, o Flamengo sabia se defender. O Flamengo sofreu muito pouco gol na temporada. Mas agora a nossa enquete ela é boa, hein? É, né? Chama aí. Quem tem mais chances de ganhar os 2 títulos? Os 2, Brasileiro Os 2. e Comembol Libertadores. QR Code na tela. Quem Mandou chamou, sobe responde. primeiro. Rapaz, E quem chamou, responde. Rizek, sinceramente, É muito difícil. eu não vejo, assim, se eu não me engano, pode me ajudar, acho que tem 5 jogos do Brasileiro até a... 5, mais 5. Mais 5 Eram jogos 6 com essa até, rodada. até a final, né? Até a final de 29. Nesse momento, para mim, não tem favorito para essa final de Libertadores. E pro brasileiro? Agora, para o brasileiro, eu aposto no Palmeiras. No Campeonato Brasileiro, eu aposto no Palmeiras. Porque Agora, tem um ponto à praticamente frente, um mês, né, Felipe? Tem um ponto à frente. A tudo isso que a gente tem falado, o jeito que tem jogado. Ponto à frente e uma vitória a mais também, que pode do fazer jeito que tem diferença, jogado, tal. Então, assim, se a pesquisa fosse quem vai ganhar o brasileiro, eu falaria Palmeiras assim com convicção. Agora, dentro da Libertadores, cara, eu não vejo nenhum favorito. O que pode acontecer é tanto o Flamengo quanto o Palmeiras oscilarem nesse Campeonato Brasileiro agora e, de repente, chegar lá um time num melhor E momento tem do um que detalhe outro. que é legal, depois Sabe? da final da Libertadores serão ainda mais 2 jogos. Restarão 2 jogos depois da final da Libertadores, né? Muito quem Você sabe o que equilibrado, pode cara. acontecer, né? E quem ganhar a Libertadores vai estar também com a cabeça dividida Intercontinental, com o né? Intercontinental. Vai viajar provavelmente no dia da última rodada. Como foi com o Botafogo ano Foi com o passado. Botafogo. O jogo seguinte da final da Libertadores provavelmente vai ser o que vai decidir o campeonato, então. Um time campeão de ressaca e o outro precisando, tem grande chance. Não, e o pior é que tem bons Chegando nessa elencos, diferença né? de um ponto, Exato, assim, se né? tiver nessa Eu já acho batida. nesse caso, assim, que quem ganhar, se chegarem ali, né, testa a testa, quem ganha a Libertadores ganha o Brasileiro. Estado de ânimo. As duas comissões têm cabeça no lugar e sabem, por mais que é um momento de comemoração pós-título, eles sabem assim, é melhor comemorar 2 títulos, a gente esperar para comemorar agora, vamos comemorar 2 títulos do que 1. Então, assim, você ganhar nos dias como hoje, 2 grandes clubes com, assim, muito dinheiro, grandes estrelas, o cara ganhar 2 títulos, ou o Flamengo ganhar do Palmeiras, ou o Palmeiras ganhar do Flamengo, você imagina? Já existe essa rivalidade. Exatamente. No passado aconteceu isso. O Botafogo só não foi campeão na rodada seguinte ao título da Libertadores porque o Estevão tirou da cartola um gol de falta no Mineirão, lembra? Ganhou do Inter em Porto Alegre. O Botafogo ganhou do Inter em Ganhou Porto do Alegre, um Inter em Porto golaço Savarino. Então, assim, era para ser campeão na rodada seguinte. É que o Estevão tirou da cartola no último lance do Palmeiras e Cruzeiro. Uma falta. Senão teria sido Vocês na vão- penúltima rodada. Em 2021, é porque é difícil essa enquete. Em 2021, o Palmeiras não estava bem no Campeonato Brasileiro, o Flamengo estava melhor. E não sei nem quem. Eu acho que foi o Flamengo que foi campeão brasileiro, não foi? Quem foi em 2021? Não lembro. O Galo. Foi campeão. Mas o Flamengo estava melhor. Foi vice-campeão E chegaram na brasileiro. final. Foi vice-campeão brasileiro. Chegaram na final e o Palmeiras ganhou a final. E o Flamengo vivia um melhor momento. Então, assim, por isso é muito difícil de você falar. Os dois vivem momentos, assim, basicamente iguais. Estão brigando testa a testa, é um ponto e uma vitória a mais que difere. Assim, empatou, o outro ganhou, já era. Ontem o Flamengo jogou, ganhou, era líder. Hoje o Palmeiras jogou, recuperou a liderança novamente. Então é muito difícil de falar assim, sabe? Se você falar do coração, claro, você vai escolher um clube que é um clube que de repente você torce. Fora isso, sendo bem profissional e bem realista, é muito difícil essa enquete, cara. São 2 ótimos clubes. Tanto é que tá equilibrado. E é muito complicado. Assim, você tem que pensar, nesse caso, de maneira objetiva. 50-50 na Libertadores e o Palmeiras tem um ponto a mais no Brasileiro. Então, hoje, o Palmeiras está mais perto de ser campeão brasileiro do que o Flamengo. Né? E nessa rodada, os 3 primeiros colocados pegaram times da zona do rebaixamento. Então, assim, era o esperado, né? Que Cruzeiro derrotasse o Vitória em casa,
que o Flamengo derrotasse sem muita dificuldade o Sport, apesar do primeiro tempo sem gols, e que o Palmeiras visitasse o Juventude, poupando o meio time e ganhasse também. Pelo menos eu vejo assim, era uma rodada previsível, que não se alterasse ali a parte de cima da tabela, né? É bem por aí. Os três, curiosamente, pegando times de zona do rebaixamento e ganhando sem sustos, né? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí do fechamento e já projetando essa final da Libertadores e essa reta final do Brasileiro entre Palmeiras e Flamengo. A gente sabe que os dois times hoje têm um nível muito elevado do futebol. Você acompanhou aí o Denilson cravando o Palmeiras favorito para o Brasileiro. Por quê? Porque o Palmeiras é mais confiável, ele tem uma consistência maior no Brasileiro. É isso que mostra as últimas rodadas. É claro que a gente teve a derrota para o Flamengo, mas com a juizada metendo a mão e ajudando o Flamengo. E o jogo contra o Cruzeiro, que a gente não conseguiu uma vitória, mas lembrando um time que chegou muito cansado lá da disputa contra a LDU. Então, o Abel falou, após a classificação, né, que no jogo contra o Cruzeiro, cansaço da viagem de ida, o jogo ensina altitude e a volta, né, a viagem, o jogo na quinta-feira chegou por volta de meio-dia da sexta-feira já para preparar o jogo de domingo, né, perdão. Então, claro que teve esses dois jogos que o Palmeiras acabou deslizando no Brasileiro, mas o Palmeiras vem com uma sequência melhor que o Flamengo. Vem jogando futebol melhor que o Flamengo, sim. Isso é indiscutível, rapaziada. Sem ser clubista, tá? Então, para um campeonato de pontos corridos, hoje sim o Palmeiras tem o favoritismo, como o Denilson falou e muito bem, tá? Pela sequência que o Palmeiras vem dando, pelos resultados que ele vem apresentando dentro de campo, e um exemplo foi essa rodada, né? Porque o Palmeiras entrou com seu time praticamente reserva para jogar com vice-lanterna, conseguiu vencer bem tranquilo. No finalzinho que o Carlos Miguel fez algumas defesas, mas nada que fosse tirar a paz do Palmeiras, até porque se a gente por acaso levasse um gol, o Palmeiras ia se lançar ao ataque, ia querer mais e chegaria ao terceiro gol se fosse o caso, né? Então o Palmeiras fez uma bela atuação contra o Juventude, tendo em vista que foi um time reserva. Agora, em comparação, o Flamengo não fez isso contra o Sport no sábado. Não fez isso. Tava com o seu time praticamente todo titular. E aí é que você compara. O Felipe Luiz não botou um time reserva para jogar contra o Sport, que é o lanterna do campeonato. E o Abel, com a convicção, botou o time reserva para jogar com vice-lanterna e ganhou tranquilo. E isso fora de casa. O Flamengo jogou dentro de casa. Então, isso mostra a consistência que o Palmeiras tem tido no Brasileiro, que é melhor sim do que a do Flamengo. O Flamengo foi jogar contra o Fortaleza e perdeu lá. Ah, joga fora de casa. Não tem isso, rapaziada. O Palmeiras hoje jogou contra o Juventude fora de casa e venceu bem com o seu time reserva. Então, assim, é claro que essa disputa do Brasileiro vai ficar pau a pau, vai ficar ponta a ponta até o final, mas o Palmeiras tem mais regularidade. Essa é a verdade. O Palmeiras tem mais regularidade do que o Flamengo. Então, a gente tem esse certo favoritismo, mas eu também concordo muito com o que o Felipe Melo falou. Para mim, o campeão da Libertadores, que vai ser o Palmeiras, vai ser o campeão do Brasileiro. Porque a final da Libertadores vai acontecer dia 29 e depois disso ainda tem mais 2 jogos pelo Brasileiro. Então, num cenário para um campeão da Libertadores e um vice-campeão que perdeu,
abala muito a confiança. Então, o Palmeiras vai seguir nessa batida. Agora, contra o Santos, vai entrar com o time titular com certeza. O Santos está lá embaixo, mas é clássico. Clássico é clássico, rapaziada. Não tem como brincar. O Santos tem o Neymar lá que tá tentando voltar, mas não tá lá essas coisas. Mas vira e mexe pode ter algum lance diferenciado, né? Então, o Palmeiras vai com tudo para cima do Santos, manter uma boa sequência, porque a gente quer chegar lá no final no dia 29 com a moral lá em cima, mantendo a primeira colocação, a liderança do brasileiro e pressionando mesmo o Flamengo, porque o Palmeiras hoje, né, no papel aí, como a grande mídia fala, tem um elenco pior do que o Flamengo. O que seja pior, né? É inferior ao do Flamengo. E como a gente já falou, o Flamengo tem medalhões. Um monte de gente, Samulino, Saul, mas não estão jogando. Não estão jogando esse futebol todo. Se já fizeram, um dia fizeram. Hoje, o Palmeiras mostra o melhor futebol. O Palmeiras tem mais regularidade. E, tendo em vista um campeonato de pontos corridos, é por isso que a mídia vem colocando aí sim um favoritismo para o Palmeiras, principalmente no programa de hoje, o Denilson cravando que para ele o favorito é o Palmeiras, um ponto na frente e uma vitória. Mas a questão maior não é essa. A questão é a constância que o Palmeiras vem mostrando no campeonato, né? Principalmente depois aí da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras veio numa sequência excelente, fazendo ótimos jogos, bons resultados e a confiança só vai aumentando. É claro que teve derrota para a LDU, mas, cara, lá na altitude, viagem cansativa, e a gente mostrou o que a gente podia fazer aqui. Então, assim, o Palmeiras hoje vive um ótimo momento, tanto que a grande mídia coloca que se a final da Libertadores já fosse agora, no meio da semana agora, o Palmeiras chegaria com muito mais força, com muito mais moral, pela classificação, porque não tem como comparar o jogo do Flamengo contra o jogo que o Palmeiras fez, cara. Eles tentaram até, mas o Sóvis falou muito bem. Tanto que trouxeram a fala dele da semana passada. Palmeiras tem muito mais chance de ir, né? Pena que o Sóvis não acertou, né? O Sóvis colocou Palmeiras e Racing. Mas o Racing não conseguiu dar um bom futebol, até dentro de casa. Então, assim, pro Flamengo, o Flamengo pegou, meu irmão, a sequência tranquila para chegar à final. Se fosse o contrário, contra a LDU, eu acho que o Flamengo não passaria, não. Não passaria. Não faria o que o Palmeiras fez. Então, assim, a gente sabe que vai ser toda essa sequência, esse mês de novembro, essa discussão sobre a final, sobre os pontos corridos do brasileiro. Mas a gente espera, assim, que o Palmeiras vai manter esse padrão que vem jogando, vai entrar com todos os seus titulares contra o Santos. Então, o Palmeiras depende dele. Só depende dele. Até porque não vai pegar ninguém mais do G6. A gente reza a lenda aí que o Palmeiras realmente não tem um bom resultado, um retrospecto contra o pessoal do G6. Mas não tem mais. A gente vai ter o Santos 2 vezes, vai ter Fluminense, vai ter Mirassol, né? Me fugiu agora. Acho que vai ter Atlético Mineiro. Me fugiu. Enfim, a gente tem uma sequência aqui. Não é fácil, mas o Palmeiras é superior a todos os times que a gente vai enfrentar agora, né? Joga um futebol muito melhor e só depende dele para conseguir esse campeonato brasileiro, pontos corridos. Libertadores é um jogo só, é um jogo anímico, então tem muito tempo ainda para a gente falar sobre essa grande final, mas sim, quem tiver melhor no brasileiro chega com mais moral na Libertadores para esse jogo e essa final, jogo único, né?
Então, rapaziada, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixe aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão todo dia. Literalmente todo dia a gente traz aqui um corte com muita informação, falando tudo do nosso Palmeiras para você. Você que puder deixar o like, ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, sempre aqui procurando tudo do nosso Palmeiras para você ficar por dentro de tudo que acontece, sim, na Sociedade Esportiva Palmeiras, no nosso Verdão. Valeu, rapaziada, um grande abraço.